Olá, boa tarde. Boa tarde. Brumadinho, uma semana. O depoimento do trabalhador que escapou da tragédia por pouco. E a homenagem com pétalas de rosas em memória das vítimas. A nova cara do Congresso. Deputados eleitos em outubro tomam posse em Brasília. 244 deputados assumem o primeiro mandato. E a bancada feminina cresceu. Os senadores tomam posse à tarde, em meio ao clima para a eleição dos presidentes das duas casas. O ministro do STF, Marco Aurélio, nega o recurso do senador eleito Flávio Bolsonaro, do PSL. E as investigações sobre movimentações financeiras atípicas vão continuar. A produção da indústria brasileira cresce em dezembro e fecha o ano no azul. Estados Unidos. Fábricas param e sobe para 21 o número de mortos por causa do frio. O Jornal Hoje está começando. As buscas pelas vítimas no desastre em Brumadinho entraram no 8º dia. O número de mortos já chega a 110. O repórter Carlos Eduardo Alvim está no campo de onde partem os helicópteros nesse trabalho incansável. Carlos Eduardo, boa tarde para você. Oi, Sandra, muito boa tarde para você, boa tarde, Doni, boa tarde a todos. A gente segue acompanhando esse trabalho de busca, como vocês mesmos disseram, 8º dia de buscas aqui em Brumadinho. Um trabalho incessante. A última atualização que a gente tem em relação, ao que foi feito até aqui agora, 110 corpos foram encontrados. Desses corpos, 71 foram identificados no ML de Belo Horizonte, que fica a cerca de 50 quilômetros aqui em Brumadinho, e 238 pessoas seguem desaparecidas. Hoje os trabalhos começaram às 7h30 da manhã, um trabalho intenso. Até o momento só 2 aeronaves trouxeram os corpos que foram encontrados hoje, mas hoje foi um dia de completa emoção aqui. Há pouco a gente vai mostrar para vocês aqui, todas essas aeronaves, elas estão estacionadas aqui agora, já estão paradas, mas hoje foi um dia de muita emoção porque completa exatamente uma semana dessa tragédia aqui em Brumadinho. Então, todas as pessoas, as forças-tarefas que participaram desses trabalhos, se reuniram numa solenidade, fizeram uma oração e um minuto de silêncio também em homenagem às vítimas. Houve também uma chuva de pétalas, essas pétalas foram doadas por todas as pessoas que se sensibilizaram. Esse foi um assunto que repercutiu bastante nos últimos dias, tomou o noticiário, muitas pessoas se sensibilizaram e doaram as pétalas que foram lançadas. Um momento realmente de muita emoção aqui em Brumadinho. Então, nesse momento, os militares retornam aqui para o posto de comando dos bombeiros e logo devem retomar, então, as buscas em mais um dia de trabalho. A gente volta com vocês, Sandra e Doni. Ok, Carlos Eduardo Alvim, muito obrigada pelas suas informações. A gente acompanha agora Fabiana Almeida na reportagem que nos traz como foi esta manhã. As buscas no distrito de Parque da Cachoeira, uma das áreas mais atingidas, está intensa. Este helicóptero deixou bombeiros às margens do Córrego do Feijão e, em seguida, este outro chegou com uma equipe na rodovia MG 040. Cada grupo foi para um lado do córrego. Eles vão percorrer a área a pé. O pessoal de lá avisou para os bombeiros daqui que está muito fundo essa região, então está muito perigoso para eles fazerem os trabalhos. E não está seguro. Isso, não está seguro ainda. Você tem que procurar um lugar mais firme. A gente fazendo o reconhecimento da melhor forma da gente abordar o terreno. Essa imensidão devastada fica exatamente nos fundos da casa de seu Juversino. Ele estava no galinheiro na hora do rompimento da barragem. Salvei 24 galinhas, que eu salvei aqui, as outras 60 foi para o barro. Seu José e a mulher se lembram com pesar do quintal. Água limpinha, corrente. Hoje não existe mais. Acabou e hoje é só tristeza. Isso aqui era plantação, pomar, era plantação. Aí a lama invadiu tudo pela lama aí, ó. Desde ontem, a estrada está sendo desobstruída. No dia da tragédia, ela ficou assim, coberta de lama. Os bombeiros acompanham os trabalhos de perto para resgatar os corpos que foram encontrados no local. Seu Ademir está com o coração apertado. Tem um primo meu sumido, desaparecido, e muitos amigos meus e vizinhos, que eu sou morador do Córrego do Feijão. Um pouco mais à frente, encontramos várias casas fechadas com animais. Seu Hélio, dono deste casarão centenário, está vindo aqui todo dia. Ele conseguiu fugir a tempo. Sexta-feira, meu sobrinho me ligou, falou: tio, você está onde? Eu falei: estou em casa. Então sai fora daí porque estourou uma barragem aí e
você corre perigo aí. A gente só consegue chegar até aqui, olha só. Dá para ver que o terreno está bem fofo e muito encharcado. Aqui pertinho passa o córrego do Feijão. O seu Hélio me disse que antes da tragédia, o córrego ele fazia uma curva por trás ali, ó, daquele bambuzal. Agora o córrego corta direto até desaguar no rio Paraopeba. Agora o mais triste é a gente ver a cor desse córrego, pura lama. Agora nós temos que ir embora, porque não tem jeito mais. O córrego do Feijão, como nós vimos, foi um dos pontos atingidos pelo rompimento da barragem da Vale. Quem está lá ao vivo e fala com a gente é a repórter Aline Aguiar. Aline, boa tarde. Que informações você tem a respeito do trabalho dos bombeiros agora? Doni, os bombeiros eles têm dificuldade de acessar as regiões onde a lama ainda está encharcada, molhada. São as áreas quentes ou zonas quentes. E eu estou de frente para uma delas aqui no córrego do Feijão. Olha, é aqui. A orientação é de não chegar perto porque oferece risco. Por isso a gente está neste ponto alto. 10 militares do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, com 4 cães farejadores, estão fazendo buscas neste momento aqui na região. Eles chegaram por volta das 7h30 da manhã, 8h. E aí tiveram que mudar a estratégia de trabalho porque não conseguiram acessar por terra. Uma aeronave veio, pegou uma equipe e eles estão mais nessa região aqui à esquerda, onde a terra está mais firme, perto das árvores. Inclusive, nós tivemos a informação de que um corpo foi encontrado lá. E se não fosse essa lama, essa destruição toda aqui, olha, gente, como a região é bonita. Um prejuízo ambiental e social muito grande. Sandra e Doni. Obrigado, Aline, pelas informações ao vivo. Nós vamos ver agora as primeiras imagens do momento em que a barragem 1 da Vale estourou e os rejeitos de minério começaram a jorrar. As imagens são impressionantes e a gente acompanha junto. Olha, a câmera fica numa esteira que transporta minério. Do lado direito do vídeo, a data, 25 de janeiro de 2019, e o horário, 12h28. Primeiro a gente vê ali uma poeira se deslocando, essa poeira vai subindo, vai se alastrando, atravessando aí o vídeo, uma poeira clara, branca. E a gente pode ver também a linha de trem, córrego do Feijão, que levava o minério de ferro da Vale para o porto. Os vagões passam ali ao fundo, à direita. Aí começa a aparecer a lama do lado esquerdo do vídeo. A lama vai avançando. No centro do vídeo, uma construção que fica antes da parte administrativa da empresa, antes também do restaurante, onde havia muita gente almoçando, horário de almoço. O mar de lama vai avançando, vai contornando aí um monte de rejeitos. E há um veículo do lado direito, ali escuro, muito grande, que parece ir em direção ao tsunami de lama, e aí ele desvia até que a lama toma conta de toda a área que o vídeo consegue registrar. Vamos ver agora de onde essas imagens foram gravadas. A barragem 1 do complexo do córrego da Mina do Feijão aparece no alto da tela. Logo abaixo está o pátio de manobras para os trens da Vale. Ali ficava a esteira onde foi instalada a câmera de segurança. E à frente, a garagem para veículos, que aparece no vídeo. Por causa do relevo, a lama de rejeito de minério desceu da barragem de forma muito rápida, cobrindo tudo o que tinha pela frente, como a gente revê agora nas imagens. O volume de lama é estimado em 12 milhões de metros cúbicos. O centro administrativo da Vale, uma pousada, casas, fazendas, vários itens, objetos, edifícios foram destruídos. Por pouco, muitos trabalhadores da barragem conseguiram se salvar. O mais difícil para eles agora é retomar a vida. Da amizade de 13 anos, a lembrança mais recente da Marineide é este vídeo. Wilson no vestiário da Vale, na Mina do Feijão, numa alegria só. Numa das missões que abraçou para a vida, a religião. Depois do louvor, o abraço nos amigos. O vídeo foi gravado uma semana antes da tragédia. Destruiu os sonhos, né? Na lista dos desaparecidos também está o pai de Gisele. Sebastião era terceirizado. Deveria ter viajado a trabalho para o Rio de Janeiro, mas trocou o roteiro com um colega e na sexta-feira passada estava com um caminhão perto da área da barragem. Gisele achou o celular do pai
intacto. E nada mais. Nenhuma informação. Se ele estiver vivo, eu vou agradecer imensamente a Deus. Se ele estiver morto, eu também vou agradecer imensamente a Deus, porque ele viveu 58 anos, ele viu a neta, ele brincou com a minha filha todos os dias da vida dele. Ele foi extremamente presente na minha vida e ele foi o melhor pai do mundo. E eu agradeço a Deus por isso. A devastação, além dessa que está visível, acompanha também quem estava na área da mina, ao lado do refeitório, e por muito pouco escapou. Se a gente pudesse seguir nessa estrada aqui por mais uns 7 quilômetros, a gente chegaria até a mina, não é isso? Exatamente. E a gente trouxe até aqui o Rangel, que é um dos sobreviventes dessa tragédia. Rangel, onde é que você estava na hora em que a barragem rompeu? Estava próximo ao refeitório. A imagem que não sai da cabeça de Rangel foi gravada por um amigo. Veio uma lama de mais ou menos 10 metros de altura e uma fumaça, uma poeira no caso. E aí eu corri. Falei, eu não posso olhar para trás, eu tenho que correr. Eu posso morrer, mas vou morrer lutando. Vou correr até o final. Foram quase 4 horas até chegar o resgate. Ele pediu para ir para a casa da mãe. O que você sentiu quando cruzou esse portão? Nossa, senti aliviado, que estava encontrando minha família, né? Porque naquele primeiro momento ali, quando eu vi todo mundo, como disse, se todo mundo ia morrer mesmo, inclusive eu, a primeira coisa que veio na minha cabeça é minha família. Rangel conta que o mais doloroso é ir ao enterro dos amigos. Do grupo de terceirizados, que estava terminando o treinamento para integrar a equipe de manutenção da Vale, 9 não estão mais aqui. Daqui para frente, ele não sabe como vai ser. Só sabe que hoje é uma pessoa muito diferente. A ficha não caiu ainda, não caiu. Te falar a verdade. Não sei como é que vai ser minha vida aqui para frente. Não tem força nem para varrer um terreiro. Então, desânimo total. Então, assim, é uma coisa que vai mexer com a minha vida pro resto da vida. A família não sai de perto, a mãe menos ainda. Chegou, chorou, desabafou, chorou. Depois foi voltando. Até hoje não voltou ainda não, mas vai voltar, Deus quiser. Por aqui, esse laço ganhou um novo sentido. As famílias que têm direito à ajuda financeira oferecida pela Vale continuam se cadastrando. A repórter Juliana Perdigão está no centro de comando das operações em Brumadinho, fala com a gente ao vivo. Juliana, boa tarde. Você já tem um balanço de quantas famílias se cadastraram? Boa tarde, Doni. 45 famílias foram cadastradas. Esse cadastramento começou ontem à noite e seguiu sendo feito hoje de manhã na Estação do Conhecimento em Brumadinho. Todos os moradores que perderam parentes ou que estão com parentes desaparecidos vão receber esse valor de R$100 mil, que é uma doação. Esse cadastramento segue sendo feito. Um novo balanço será divulgado hoje à noite. A Vale terá 48 horas para analisar os documentos e o dinheiro vai ser depositado 3 dias depois. A Defensoria Pública também montou um núcleo de atendimento no mesmo local. Os defensores vão prestar assessoria jurídica gratuita para todas as vítimas do rompimento da barragem da Vale. Doni. Obrigado, Juliana. A 75 quilômetros de Brumadinho, o município de Pará de Minas criou hoje um comitê de crise para avaliar o impacto da lama no rio Paraopeba. A gente vai até lá falar com a repórter Marcela Mesquita. Marcela, boa tarde. Marcela Mesquita, infelizmente a gente não está conseguindo te ouvir. Marcela Mesquita, que está em frente à Prefeitura Municipal de Pará de Minas. A gente volta com você a qualquer momento. Doni? Olha, a instalação de barreiras e outras informações com relação a isso, a gente volta ainda nessa edição, acompanhando os trabalhos dos bombeiros e das equipes de resgate em Brumadinho. A partir de hoje, as empresas de mineração têm 3 dias para dizer que medidas adotaram para reforçar a segurança das barragens de rejeitos. O prazo começa a partir do momento que as donas das barragens são notificadas pela Agência Nacional de Mineração. Quem tem as informações ao vivo de Brasília é a Camila Bonfim. Oi, Camila, boa tarde. Oi, Doni, boa tarde para você, para a Sandra e para todos. Isso mesmo, 3 dias para que a fiscalização, então, informe as empresas que elas têm que mandar esse plano de segurança do que já foi executado. E também essas empresas terão que informar quais ações de emergência ainda têm que ser feitas,
por elas e também pelo poder público, justamente para prevenir esses riscos de danos em barragens. Há também novidades sobre as fiscalizações nas barragens que tem modelo parecido com o de Brumadinho. Essa novidade é aqui do Ministério do Desenvolvimento Regional, de onde falamos agora. O ministro Gustavo Canuto, ele determinou que a fiscalização nas barragens de rejeitos seja concluída até o dia 30 de junho. Esse prazo é novo e vale então para as 205 barragens nesse modelo que funcionam hoje no país. Além disso, ele pediu também para os órgãos de fiscalização para informar quantos fiscais faltam para executar essa medida, essa fiscalização. E na próxima quarta-feira vai receber esse número e disse que está conversando com o Ministério da Economia para então oferecer engenheiros e geólogos federais para reforçar justamente esse montante de fiscais que falta para fazer a fiscalização das barragens. Isso, então, está em estudo e já está sendo comunicado entre os dois ministérios. Agora, falando um pouquinho de segurança, hoje aqui em Brasília, o diretor-geral da Agência Nacional de Mineração, Antônio Bica, falou, então, sobre segurança e disse que o governo estuda obrigar todas as empresas de mineração a desmontarem as barragens construídas pelo modelo a montante, que é justamente o modelo de Brumadinho. Agora, em relação ao legislativo, com a nova legislatura, hoje a Câmara acabou arquivando várias propostas relacionadas à segurança, licenciamento ambiental e à mineração. Entre elas, propostas feitas por aquela comissão externa de deputados que visitou a barragem de Mariana logo após o desastre. Isso acontece porque são propostas que foram apresentadas, mas não foram votadas pela Câmara. Doni, Sandra. Camila Bonfim, obrigado. Agora a gente muda de assunto. Dia de posse no Congresso. Os deputados eleitos em outubro tomaram posse na Câmara Federal hoje de manhã. A repórter Gioconda Brasil acompanhou a cerimônia, continua lá, porque a expectativa agora é para a eleição do presidente da Câmara, né, Gioconda? Bom dia, melhor, boa tarde. Boa tarde para você também, Sandra, para o Doni, para todo mundo. É exatamente isso. Essa sessão para a eleição do novo presidente da Câmara está marcada para começar às 6 da tarde. Quórum mínimo de abertura é de 257 deputados. Deputado Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, é que vai conduzir a sessão. Votação que será secreta. 3 ministros que também se elegeram deputados no ano passado foram exonerados para tomar posse e também participar da eleição do novo presidente da Câmara. Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, Tereza Cristina, da Agricultura e Osmar Terra, da Cidadania. Dos 513 deputados, o único que não tomou posse agora de manhã foi o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. De acordo com o Ministério, ele está de atestado médico e o regimento da Câmara determina que, nesses casos, o parlamentar tem até 60 dias para tomar posse. Desde cedo, a movimentação aqui na Câmara é grande, exatamente por causa dessa cerimônia que os deputados assumiram os mandatos. Cerimônia que começou às 10 da manhã. Numa Câmara ainda dominada por deputados, as mulheres se destacam nesse dia de posse. A mais jovem parlamentar desta legislatura tem 22 anos, a mais antiga, 84. Coincidência de gênero e de nome. As duas também se chamam Luísa. A deputada Luísa Erundina tem uma história na vida pública de muito trabalho, muita realização, representando as mulheres nessa casa. Estou muito contente com a tua presença aqui, Luísa, e inspirada também na tua juventude e nos teus sonhos, que espero que sejam muitos, no interesse do Brasil, não só das mulheres, mas do conjunto da sociedade brasileira. Dos 513 parlamentares que assumiram os mandatos, 244 são estreantes. A nova legislatura começa com o PT e o PSL do presidente Jair Bolsonaro como as maiores bancadas. O PT tem 54 parlamentares, o PSL até o momento 52. O Progressistas é a terceira maior bancada com 38 parlamentares, o PSD 35 e o MDB 34. A posse teve os momentos de praxe, tapete vermelho, uma paradinha para as fotos, familiares acompanhando tudo de perto. No plenário, antes de a sessão ser aberta, a oposição levantou faixas pedindo a libertação do ex-presidente Lula e uma CPI para investigar Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República. Logo veio a primeira repreensão do ano. Peço aos senhores parlamentares que não utilizem placas nesse plenário. O hino nacional foi executado e os deputados começaram a fazer o juramento de posse, cumprir a Constituição.
Antes mesmo de assumirem oficialmente os mandatos, os deputados já estavam sendo assediados nos corredores da Câmara. É que, além da posse, os parlamentares se preparam para participar no fim do dia da votação que vai definir o ritmo dos trabalhos nesta legislatura, a eleição para a presidência da Câmara. Até agora, 7 deputados estão nessa disputa. Fábio Ramalho, do MDB de Minas, João Henrique Caldas, do PSB de Alagoas, Marcelo Freixo, do PSOL do Rio, Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná, Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, General Peternelli, do PSL de São Paulo e Rodrigo Maia, do DEM do Rio, que tenta a reeleição. Rodrigo Maia foi o que mais reuniu apoio em torno da sua candidatura. 10 partidos que elegeram 227 deputados anunciaram voto nele. Para ser eleito, o presidente da Câmara precisa ter a maioria absoluta dos votos entre os deputados votantes. O grande desafio da nova legislatura é a reforma da Previdência. O governo diz que a proposta será votada ainda no primeiro semestre. Ao chegar ao Congresso, Rodrigo Maia afirmou que quem decide o tempo de tramitação da reforma é a Câmara. Quem vai conduzir o tempo da votação da reforma da Previdência é a Câmara de Deputados. O governo com o Legislativo vão ter que dialogar muito. Os 54 novos senadores vão tomar posse daqui a pouco, às 3 horas. Quem está lá acompanhando a movimentação e os bastidores da eleição para a presidência do Senado é o Júlio Mosquera, hoje também com a participação do Gerson Camarote, aqui especialmente para o Jornal Hoje. Boa tarde, senhores. Boa tarde, Doni, Sandra. Boa tarde, Camarote, e a todos que nos assistem. Boa tarde, Júlio, Sandra, Doni. Pois é, Camarote, hoje foi um dia que começou com muito disse-me-disse, com ordem desfeita. O presidente em exercício do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas, ele exonerou o secretário-geral da mesa, Luiz Fernando Bandeira, porque Bandeira mandou publicar no Diário do Senado as regras para a sessão que vai eleger o novo presidente do Senado. E nessas regras, Bandeira concluiu que quem deve presidir a sessão é José Maranhão, do MDB, por ser o senador mais velho em idade, mas Maranhão é aliado de Renan Calheiros, que está na disputa, como Alcolumbre também está na disputa e diz que é o presidente interino. Ele afirma que quem tem que determinar essas regras é ele. Uma das confusões que nós estamos vendo aqui no Senado nos últimos dias. Pois é, Júlio, tudo muito intenso, que a gente está percebendo. Inclusive vai ter agora uma reunião daqueles parlamentares que estão na disputa pela presidência do Senado Federal. A ideia é que haja, primeiro, um afunilamento, ou seja, uma diminuição dessas candidaturas para que não haja tanta fragmentação já na disputa do primeiro turno. Então, a tentativa é diminuir ao máximo esse número de candidaturas. E eles vão tentar também montar uma estratégia de unidade para segundo turno, no eventual segundo turno, para enfrentamento do senador Renan Calheiros. Ontem à noite, teve uma reunião que terminou nesta madrugada e ali participaram alguns desses pré-candidatos colocados, como o senador Tasso Gereissati, o senador Álvaro Dias, o senador também Espiridião Amin, entre outros. Inclusive, a senadora Simone Tebet, que foi, inclusive, vencida na bancada do MDB pelo próprio Renan Calheiros. Então, todos agora vão se reunir para montar essa estratégia e tentar, principalmente, fazer uma unidade em torno do segundo turno. Ora, para ter segundo turno, é preciso pelo menos 41 votos. Que haja 41 votos contra Renan Calheiros. Senão, vai acabar tendo, Júlio, uma votação em primeiro turno. Se, por exemplo, Renan conseguir esses 41 votos. E mesmo assim é uma questão de ordem sobre isso, se pode ou não ter segundo turno. Camarote, como disse o Doni, daqui a 1h16 começa a sessão de posse de 54 senadores. Vamos ver uma reportagem sobre o quadro de forças aqui na casa. Renovação de 85%, a mais ampla do Senado desde a redemocratização do país. 54 senadores tomam posse, 46 não eram senadores. Dos 32 que tentaram a reeleição, apenas 8 foram eleitos. Esse resultado vai provocar uma grande mudança de forças no plenário. Pequenos partidos passam a ter poder de decisão como nunca, e partidos tradicionais encolheram. Os 5 maiores partidos tinham 50 dos 81 senadores, agora somam 39. 27 senadores ainda têm 4 anos de mandato. E da eleição, no dia 7 de outubro, para cá,
9 senadores já mudaram de partido. 16 partidos estão representados no Senado. O MDB caiu de 18 para 13 senadores, mas segue como a maior bancada. O PSD tinha 5, subiu para 10. O PSDB, que tinha 12, vai ficar com 8. O Democratas subiu de 5 para 6. O PT, que era a terceira bancada, diminuiu de 9 para 6 senadores. O Progressistas manteve 6. O Podemos continuará com 5. A Rede Sustentabilidade passou de 1 para 4 senadores. O PSL de Jair Bolsonaro, que não tinha nenhum senador, contará com 4. O PDT cresceu de 3 para 4. O PROS subiu de 1 para 4. O PPS subiu de 1 para 3. O PSB manteve 3. O PR diminuiu de 4 para 2. O PSC, que não tinha nenhum senador, terá 1. O PRB passou de 2 para 1 e há um senador sem partido. Historicamente, o partido com a maior bancada fica com a presidência do Senado, mas dessa vez não houve acordo. Insatisfeitos com o fato de o MDB indicar Renan Calheiros pela 5ª vez para comandar a casa, vários partidos resolveram desrespeitar essa regra informal. A decisão sobre quem vai presidir o Senado será tomada no voto, no plenário. Até o momento, outros 7 senadores se candidataram. Álvaro Dias, do Podemos, Ângelo Coronel, do PSD, Davi Alcolumbre, do DEM, Espiridião Amin, do PP, Major Olímpio, do PSL, Regufe, que está sem partido, e Tasso Gereissati, do PSDB. E logo no primeiro dia de trabalho do Congresso, a disputa já está acirrada por lá, a repórter Andréia Sadi também está acompanhando de perto as eleições para a presidência da Câmara e do Senado e tem novas informações sobre os bastidores dessas disputas. Andréia, boa tarde. Oi, Sandra, boa tarde para você, boa tarde a todos. Haja bastidor, o clima na Câmara dos Deputados é totalmente diferente do clima aqui no Senado. Agora há pouco eu estive com o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, que é o favorito lá na disputa, a reeleição do comando da Câmara dos Deputados. Ele está reunido com políticos do DEM, do partido dele, e está tão tranquilo ali o clima que o assunto é a curiosidade em relação ao que vai acontecer aqui no Senado Federal, principalmente em relação a essa questão se vai ter ou não voto aberto. Lembrando que o regimento do Senado diz que o voto é secreto para a eleição da mesa diretora. Inclusive, durante o recesso do Judiciário, o ministro Dias Toffoli, que é o presidente do Supremo, ele negou um pedido para abrir essa votação lá na Câmara e estendeu essa decisão para o Senado Federal. Mas o que está acontecendo? Parlamentares anti-Renan Calheiros, de diversos partidos, tentam colocar essa questão de ordem, que é uma questão de ordem, sobre a votação aberta para ser discutida no plenário do Senado durante essa votação que vai eleger quem vai comandar o Senado Federal. Então, essa é a grande discussão hoje aqui. Inclusive, como eu disse, os parlamentares lá da Câmara dos Deputados estão de olho aqui no Senado. Sandra. E eu quero continuar falando com você, André. Vamos mudar um pouquinho de assunto, porque você conseguiu hoje, em primeira mão, ter acesso à decisão do ministro Marco Aurélio Mello sobre o pedido da defesa do senador eleito Flávio Bolsonaro, do PSL. E o ministro negou o pedido para suspender as investigações sobre movimentações financeiras consideradas atípicas pelo COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Quais são os detalhes disso tudo, Andréia? Pois é, Sandra, o ministro Marco Aurélio Mello já tinha indicado que ele daria essa decisão de negar esse pedido da defesa do senador eleito Flávio Bolsonaro. Isso significa que essa questão envolvendo o COAF não vai ficar aqui no Supremo Tribunal Federal e essa investigação vai ser retomada na primeira instância. A gente separou aqui um trecho dessa decisão que foi dada hoje de manhã pelo ministro Marco Aurélio Mello. Ele disse o seguinte, que ele reitera que ele sempre sustentou que a competência do tribunal é de direito estrito e está delimitada e de forma exaustiva na Constituição Federal. Ele diz o seguinte também, as regras respectivas não podem merecer uma interpretação ampliativa. A lei maior, ao prever cumprir ao Supremo julgar deputados e senadores, há de ter abrangência definida pela conduta criminosa no exercício do mandato e relacionada, de algum modo, a este último. Ele está falando em relação à questão do foro privilegiado. Lembrando que Flávio Bolsonaro era deputado estadual lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e agora ele é senador
eleito, vai tomar posse o senador Flávio Bolsonaro. O ministro Marco Aurélio Mello tomou essa decisão, porque, para lembrar aqui, para quem está assistindo a gente, durante o recesso, o ministro Luiz Fux, que é o vice-presidente do Supremo, suspendeu de forma temporária essa investigação do COAF, que apontava ali um relatório do COAF, apontava movimentações atípicas nas contas de um ex-assessor de Flávio Bolsonaro, o Fabrício Queiroz. O ministro Fux, então, atendeu de forma temporária essa decisão, esse pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro e deixou para a decisão final o ministro Marco Aurélio dar esta palavra, que foi hoje, foi isso que aconteceu. Só para complementar, para devolver para vocês aí no estúdio, a gente entrou em contato com a assessoria de Flávio Bolsonaro, que informou que ele não vai se pronunciar no momento sobre essa decisão, mas possivelmente se pronunciará aqui no Senado Federal. Ok, Andréa Sadi, informações quentíssimas. Muito obrigada, boa tarde. Hoje, ao reabrir os trabalhos do Supremo Tribunal Federal, o presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, prestou solidariedade às famílias das vítimas da barragem de Brumadinho. O presidente do Supremo Tribunal Federal abriu a sessão solene falando da tragédia em Brumadinho, que completa hoje uma semana. Essa lamentável tragédia é uma prova dolorosa de que é preciso mais agilidade nas ações administrativas, políticas e jurisdicionais. A nação brasileira espera rigor e celeridade das autoridades competentes na apuração das responsabilidades para que se realize efetiva justiça. Toffoli falou do combate à corrupção. Se é certo que a corrupção é uma deformação do regime democrático no contemporâneo, a ser incessantemente perseguida, também é certo que devemos encontrar no próprio regime democrático os instrumentos para combatê-la. A transparência é uma das ferramentas essenciais, possibilitando que o cidadão, com a indispensável contribuição da imprensa, tome conhecimento das decisões públicas e fiscalize o poder público. Toffoli reforçou ainda a importância da previsibilidade das ações do tribunal. A segurança jurídica, a previsibilidade e a coerência devem ser nortes permanentes de todos nós, magistrados. Precisamos demonstrar nossa unidade e colegialidade, em que pese as divergências naturais de um colegiado, próprias que são da pluralidade e da democracia. O presidente da OAB, Cláudio Lamáquia, ressaltou o papel do judiciário como poder moderador, no que ele chamou da era da transparência. Uma era que, se de um lado confunde e desorienta a opinião pública pelo fluxo contínuo e colossal de informações, de outro impõe transparência ao agente público. Quem não entender este fenômeno, o da era da transparência, será simplesmente por ela tragado. Nada mais fica oculto, e isto é muito bom para a República. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, também citou o desastre de Brumadinho e afirmou que o Ministério Público vai recorrer ao Supremo e todas as instâncias para garantir o Estado de Direito. A justiça que seja célere, reconheça os direitos de cada indivíduo e atenda ao bem comum. A justiça que não permite que o desânimo e o desespero sejam a última palavra. A justiça que dá ouvidos aos clamores das vítimas e leva em consideração seus direitos e interesses legítimos. A justiça que por primeiro socorre os mais fragilizados e os mais necessitados. O Ministério Público Brasileiro, também guardião em movimento e ação, buscará esta casa e, por intermédio de cada membro dos Ministérios Públicos nos estados, do Ministério Público do Trabalho, Militar, Eleitoral, buscará todas as casas de justiça do país para fazer cessar violações, restabelecer o Estado de Direito, lutar pela democracia e fazer justiça. O último a discursar foi o vice-presidente Hamilton Mourão. Ele estava representando o presidente Jair Bolsonaro, que está internado em São Paulo. Mourão defendeu a necessidade de reformas para a retomada do crescimento. O país necessita de reformas estruturantes, que serão realizadas e certamente ensejarão discussões
nas diversas instâncias do Poder Judiciário, sendo certo que chegarão a esta casa. Reconforta-nos saber que esta mais alta corte, com saber e sensibilidade, tomará as decisões que o nosso país precisa. Para este semestre, o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, priorizou processos que já estão em andamento, processos criminais e aqueles que têm repercussão geral. Entre as ações que vão ser analisadas nos próximos meses estão as que devem decidir a validade da prisão após a condenação em segunda instância e se o porte de droga para uso pessoal é crime. O presidente Jair Bolsonaro despacha dentro do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele se recupera da cirurgia que fez na última segunda-feira para a retirada da bolsa de colostomia. O repórter César Menezes acompanha tudo e traz detalhes ao vivo. Oi, César, boa tarde. Boa tarde, Doni. Boa tarde, Sandra. O presidente Jair Bolsonaro está se recuperando dentro do previsto e trabalhando aqui no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Hoje ele fez a primeira videoconferência naquele escritório que foi montado para ele aqui. A videoconferência foi com o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, e o tema foi segurança, assuntos relacionados ao Ceará e à Venezuela, segundo a Secretaria de Comunicação da Presidência. Jair Bolsonaro continua com visitas restritas, portanto não há previsão de vindas de ministros de Estado aqui para São Paulo para se reunir com ele, nem hoje, nem no fim de semana. O jejum oral continua, o presidente está sendo hidratado e alimentado pela veia. Hoje de manhã ele já fez novas sessões de fisioterapia e caminhada no corredor. A previsão de alta do presidente da República está mantida para 10 dias depois da cirurgia. Isso, é claro, dependendo dos resultados dos exames clínicos e laboratoriais que ele faz diariamente. Sandra, Doni. Obrigado, César. A produção da indústria brasileira conseguiu cravar o segundo ano seguido de crescimento, mas perdeu velocidade em 2018. O setor avançou 1,1% contra 2,5%, como a gente vê aqui no ano anterior. Os dados interrompem uma sequência de 3 anos em que a produção da indústria andou para trás. Segundo o IBGE, 13 dos 26 ramos pesquisados tiveram queda no ano. Entre os de pior desempenho, produtos alimentícios e também a produção de vestuário e acessórios. Na outra ponta, a produção farmacêutica avançou bem e, na dianteira, o ronco veio dos motores da indústria de automóveis. A polícia de São Paulo concluiu o inquérito sobre o incêndio e desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida. O G1, portal de notícias da Globo, teve acesso ao inquérito que culpa os 3 coordenadores da ocupação, já que eles recebiam dinheiro para fazer a manutenção. Madrugada de 1º de maio de 2018, os bombeiros estavam prestes a resgatar um homem de um incêndio quando o prédio de 24 andares veio abaixo. A tragédia deixou 7 moradores mortos e 2 desaparecidos. Para a Polícia Civil, a culpa é de 3 coordenadores da ocupação, do Movimento de Luta Social por Moradia: Nireudes de Jesus Oliveira, Hamilton Coelho Rezende e Ananias Pereira dos Santos. O repórter Kleber Tomás, do G1, portal de notícias da Globo, teve acesso ao relatório final do inquérito que foi enviado à Justiça. No documento, o delegado responsável pelo caso diz que os moradores pagavam em dinheiro a Nireudes, a Milton e Ananias pelo espaço que ocupavam e pela manutenção. Ao todo, são 6 inquéritos. 2 correm na esfera estadual. Um sobre as responsabilidades pelo incêndio, que indicia os 3 coordenadores do movimento, e outro também da Polícia Civil, que apura extorsão e lavagem de dinheiro por causa de denúncias de moradores que pagavam taxas a lideranças da ocupação. Mais 4 inquéritos estão na esfera federal, já que o prédio pertencia à União. Um no patrimônio histórico, porque o prédio era tombado, foi aberto antes mesmo do desabamento do prédio. Outro do patrimônio público, analisa o mau gerenciamento e a consequente perda de um patrimônio público. A área de cidadania e direitos humanos acompanha a situação dos desabrigados. E um sobre improbidade. Nessa investigação, que ainda não terminou, o Ministério Público Federal apura se houve improbidade administrativa. Os procuradores querem saber se agentes públicos contribuíram de alguma forma para a queda do edifício.
A defesa dos indiciados diz que os 3 não eram os responsáveis pela ocupação. Eu não concordo que quem fosse da coordenação seja o responsável pela queda do prédio. Porque, veja, o que precisava ser feito dentro daquilo que eles podiam fazer estando naquela situação, eles faziam. Os moradores faziam, tomavam os cuidados, faziam o que era necessário. O delegado que assinou o relatório mudou de delegacia e não quis falar sobre o assunto. Nós não conseguimos contato com os representantes do Movimento de Luta Social por Moradia. Ainda nesta edição, novas informações sobre a tragédia em Brumadinho. E a seguir, os Estados Unidos anunciam oficialmente a saída de um pacto nuclear de mais de 30 anos com a Rússia. E a previsão do tempo para todo o Brasil. A gente volta já. Quanta conta para pagar? Oi. Oi, desculpa, eu tive um probleminha. Eu sei. E eu vim aqui para te ajudar a resolver. Com a Crefisa, tudo é rápido e fácil. Pode ser na loja, no site ou no aplicativo. Faça seu empréstimo e tenha dinheiro na hora e até 45 dias para começar a pagar. Crefisa. Resolvido. Santa Catarina é um dos maiores polos de investimento e consumo do país. E aí, Santa Catarina conhece seu negócio? Para ajudar sua empresa a crescer, a NSC criou o Negócios SC, um portal sobre o mercado com informações e soluções personalizadas para impulsionar seus negócios com comunicação, marketing e vendas. Acesse negóciossc.com.br e faça negócios com Santa Catarina. Atenção! Devido ao grande sucesso do nosso Fecha Metas, foi prorrogado até este sábado, às 17 horas, nossas ofertas na Chevrolet Metronorte. Confira e aproveite para sair de carro novo. Onix LT 1.0 2019, 0 km, a partir de 43.990 à vista, ou entrada de 13.400, mais parcelas de 799. E mais, modelos Cruz e Tracker, com taxa zero e pagamos FIP no seu usado. Plantão neste sábado até às 17 horas. Operação Fecha Metas Metronorte, você de carro zero. Hoje, depois do Jornal Hoje, que o melhor monstro vença. Universidade Monstros, na sessão da tarde. Logo depois, o retrato da família brasileira no álbum da Grande Família. Em seguida, separar Jesuíno e Açucena pode ser mais difícil do que Timóteo imagina. Cordel Encantado, em Vale a Pena Ver de Novo. E ainda, Malhação Vidas Brasileiras. Os Estados Unidos anunciaram oficialmente hoje a saída de um pacto nuclear de mais de 30 anos com a Rússia. Vamos direto a Nova York falar com a correspondente Sandra Coutinho. Oi, Sandra, boa tarde para você. Quais são os detalhes desse anúncio? Boa tarde, Doni, Sandra, boa tarde a todos. Olha, os Estados Unidos anunciaram a decisão alegando que há anos os russos violam o tratado e não tinha mais sentido manter o acordo. O secretário de Estado, Mike Pompeo, afirmou que os Estados Unidos não podem mais manter as restrições do tratado enquanto os russos violam os termos sem cerimônia. O tratado impedia a instalação de mísseis americanos e russos de curto e médio alcance em terra. Só que nos últimos anos, a China passou a desenvolver esse tipo de míssil, que pode ameaçar interesses americanos na Ásia. O documento, assinado em 1987 pelos então presidentes Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev, previa a eliminação de mísseis de curto e médio alcance que americanos e soviéticos mantinham na Europa e na antiga União Soviética. 3 anos depois da assinatura, quase 2.700 mísseis americanos e soviéticos já tinham sido desativados. Com a saída dos Estados Unidos do acordo, os americanos ficam livres para instalar novos mísseis onde quiserem. Isso pode desencadear uma nova corrida armamentista, não só de Estados Unidos e Rússia, mas também da China. Sandra, Doni. Sandra Coutinho, obrigado pelas informações. 21 pessoas morreram nos Estados Unidos por causa da onda de frio. As temperaturas chegaram a menos 30 graus em algumas regiões.
O vórtex polar, um sistema que traz ventos frios do Polo Norte, já começou a se distanciar do meio-oeste dos Estados Unidos. O problema agora é com a mudança brusca de temperatura, que deve subir até 26 graus em alguns lugares. O degelo rápido pode comprometer as tubulações e os rios correm risco de transbordar. Também faz frio no Reino Unido e as estradas estão cheias de neve. 100 motoristas tiveram que passar a noite em um pub, porque as pistas estavam bloqueadas. Chegou a hora da previsão do tempo. Quem está chegando aqui é o Thiago Scheuer. Salve, Thiago, boa tarde. Olá, boa tarde, gente. Tudo bem? Boa tarde. Bom, janeiro terminou fervendo. Oposto do que a gente viu na reportagem, né? Aqui a temperatura está elevadíssima e fevereiro está começando do mesmo jeito. Começando muito quente, viu, Doni, por todo o Brasil. Olha só, ainda está bem calor, né, em todo o país. Só que no sul, a partir de amanhã, começa a dar uma refrescada de leve. Já é um alívio depois de um janeiro tão quente assim, né? Não foi só impressão, não, que o ano começou com o forno ligado. Olha isso aqui, algumas capitais aí com temperaturas acima da média para o mês. Porto Velho ficou 2 graus acima da média. Salvador, 2,4. Agora, Rio de Janeiro, quase 5 graus. Foi o janeiro mais quente dos últimos 97 anos. Vitória, o mais quente dos últimos 26 anos. Fez muito calor mesmo. Agora a gente vai falar de chuva, né? O mês está começando bem molhado também lá no Ceará, por exemplo. Você vai ver as imagens aí. Olha só, já choveu hoje em pelo menos 88 cidades do estado. Teve até granizo em Itatira, no interior. Isso é raro. Em Fortaleza, desde a madrugada, foram mais de 90 milímetros de chuva e vai ter mais chuva por aí até o fim do dia, sim. E onde mais tem chuva hoje? Então, hoje tem mais chuva, né? Já está chovendo, inclusive, na fronteira gaúcha, então vai continuar chovendo por lá também. Uma frente fria que está avançando, a gente falou dela ontem, com uma baixa pressão, deixa tudo mais molhado. Também molha por aqui, centro-oeste do Brasil, Mato Grosso. Veja que tem bastante chuva prevista também para o Amazonas e pegando o norte do Nordeste. Em Belém, Porto Velho e São Luís, bastante chuva agora à tarde e menos sol hoje também. Calor ainda. Erechim e Brumadinho, aí sim são pancadas um pouco mais isoladas que podem ser fortes, inclusive. Tem chuva também em pontos mais isolados hoje, na metade aqui norte do Paraná, passa pelo centro-oeste e também invade aqui boa parte do Tocantins. Agora veja só que tem amarelo no nosso mapa também, né? Litoral aqui do Rio de Janeiro, todo o Espírito Santo, centro-norte de Minas e dá essa volta aqui até o interior da Bahia. Quase todas as capitais estão começando o mês no Se Vira nos 30. Se liga só, 30 lá em Manaus, 35 em Palmas, 31 em Brasília, em BH 35, Rio de Janeiro 38 graus nessa tarde. E quando esse calor todo vai dar uma folga, uma trégua? Eu tenho uma boa notícia para quem não gosta muito desse calor, tá? A partir de amanhã, por causa do avanço da frente fria, já vai refrescando então no sul, atrás, né, dessa frente fria, vem o ar polar. Aí até segunda esse refresco vai chegar ao sudeste. Agora se liga nessa tela aqui, você pode printar, mandar para os amigos, não é miragem não. Curitiba, São Paulo e Rio, na segunda-feira, tudo abaixo dos 30 graus e sem sol, com muita chuva. Atenção. Ufa! Refresco. Bom fim de semana, gente. Valeu, Joia. O ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, deixou hoje a cadeia. Ele tinha sido preso na semana passada, suspeito de receber propina de 6 empresas que cobram pedágio em estradas paranaenses. Richa saiu da prisão em Pinhais, região metropolitana de Curitiba, depois de uma decisão do STJ. O ministro João Otávio de Noronha considerou que as suspeitas são antigas e que não há motivos para a prisão preventiva. A decisão também impede que o ex-governador e o irmão Pepe Richa, que já estava solto, sejam presos novamente na mesma investigação. A seguir, as últimas informações ao vivo de Brumadinho. A gente volta já. Gabriel revelou o poder da fonte para o padre Ramiro. Eu tive que tomar uma atitude. Eu falei a verdade porque foi a única maneira de evitar que o padre saísse por aí acusando a Irmandade. O padre não tem compromisso nenhum com a gente. Ele não é um guardião. E foi exatamente por isso que eu convidei ele para ser. Será que o convite vai ser aceito? O que você vai fazer? Eu vou lá, agora. E só saio daquela igreja com uma resposta. Ou sim ou não. Hoje, o 7º Guardião.
O ano novo chegou, mas na Fiat os preços continuam do ano passado. Fiat com preço de 2018. São as últimas unidades da linha Fiat 2019 com preço de 2018. Aproveite 10% de entrada e saldo em 60 meses. Fiat Mobi Like a partir de 36.990 com IPVA 2019 grátis. Fiat Argo a partir de 42.990 e Fiat Cronos a partir de 54.990. Essa é a última chance de ter seu Fiat novo com preço de 2018. Vem pra Fiat, vem correndo aproveitar. NSC TV e Federação Catarinense de Futebol convidam você, torcedor catarinense, a estar do lado do seu time. Sábado, na Arena Joinville, o JEC precisa do apoio do seu torcedor. Venha prestigiar e empurrar o time em busca da vitória. Joinville e Figueirense, 7 da noite. Campeonato Catarinense 2019. James P. Sullivan. Mike Wazowski. Quando esses dois se conheceram, não eram exatamente amigos. Eu tenho tanto futuro quanto você. Você não chega nem aos meus pés. Mas agora, com o fim das férias, eles vão ter que trabalhar juntos para passar na Universidade Monstros. Arranja uma equipe nova. Não vamos arranjar uma equipe nova. Já pensei nisso, mas é contra as regras. Daqui a pouco, que o melhor monstro vence. Na sessão da tarde. A 75 quilômetros de Brumadinho, o município de Pará de Minas criou hoje um comitê de crise para avaliar o impacto da lama no rio Paraopeba. A gente vai até lá agora falar com Marcela Mesquita, pelo menos tentar ouvi-la dessa vez. Oi, Marcela, boa tarde. Oi, Sandra, boa tarde. Eu estava falando então sobre esse comitê de crise que vai avaliar então a situação, os impactos ambientais, tanto para a saúde quanto também para a economia, já que a cidade depende do agronegócio. Esse comitê ele vai avaliar, por exemplo, a necessidade de enviar um caminhão-pipa para abastecer a população ribeirinha. Ontem o governo de Minas pediu para as pessoas não terem contato com essa água bruta, que é essa água sem um tratamento devido a um risco à saúde. Essa semana a captação de água pelo rio Paraopeba foi suspensa e não tem uma previsão para ser retomada. Agora, essa instalação das barreiras no rio Paraopeba, elas entraram no terceiro dia. A Vale diz que precisa de pelo menos 3 dias. Foram feitas análises da água, pelo menos 3 análises são feitas por dia e, por enquanto, não há esse risco de contaminação na região, de acordo com a empresa responsável pela captação. Agora, as informações sobre essa barreira vão ser 3 linhas de barreiras flutuantes fixadas nas margens do rio. O objetivo é evitar que os rejeitos sólidos, como argila e também matéria orgânica, sigam pelo rio e cheguem então à usina hidrelétrica Retiro Baixo, que fica no município de Pompéu, na bacia do Rio São Francisco. Sandra e Doni. Marcela Mesquita, obrigada pelas suas informações. E a gente volta a Brumadinho para conversar com o repórter Carlos Eduardo Alvim, para saber, afinal de contas, quando deve sair uma atualização dos números dessa tragédia. Carlos Eduardo. Doni, a gente está de volta aqui. Teve uma coletiva há pouco, mas esses números ainda não foram atualizados não, viu? Por enquanto, então, aí 110 mortos, 71 pessoas já foram identificadas e 238 pessoas seguem desaparecidas. Uma nova coletiva foi marcada para 6 da tarde e aí sim esses números devem ser atualizados, incluindo um balanço desse 8º dia de buscas. A Polícia Militar aqui também concluiu uma varredura nos 400 metros quadrados aqui de Brumadinho, para garantir segurança às equipes que trabalham. As imagens que foram divulgadas hoje, imagens impressionantes que mostram a força com que a lama atingiu a região da mineradora, vão ajudar aí a equipe do Corpo de Bombeiros a definir novas áreas de busca. Essas imagens foram divulgadas hoje. Também essas imagens vão ser endereçadas à investigação, que vai concluir então aí usá-las na conclusão do inquérito desse acidente. Realmente são imagens muito impressionantes que mostram a força com que essa lama atingiu a mineradora e tudo que estava à frente. A gente segue por aqui e atualiza as informações ao longo da nossa programação. A gente volta com vocês, Doni e Sandra. Carlos Eduardo Alvim, ao vivo de Brumadinho. Amanhã vamos ter uma edição especial do Como Será. Eu vou apresentar ao vivo um programa dedicado a Brumadinho. O Como Será vai mostrar quem são as pessoas que estão fazendo a diferença por lá, ajudando psicologicamente quem perdeu parentes, amigos, pessoas que estão trabalhando nos resgates. Como está sobrevivendo uma cidade inteira de luto.
E tem também a estreia de uma nova série. Na estreia da série Tem Diferença? Você vai ver como o Marcos entrou no mundo da dança e o trabalho de quem luta pela inclusão de pessoas com paralisia cerebral. Então eu te espero amanhã ao vivo na edição especial do Como Será. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma boa tarde, um bom fim de semana. Tchau. Uma boa tarde, até amanhã. Jornal Hoje. Oferecimento